Bom, uma das coisas que eu acho que quando a gente está podendo ler, descansar, ficar de férias, é muito interessante fazer, é ler a boa literatura. Então, venho fechar esse ciclo de férias comentando um livro, que é um livro de cabeceira, que é um livro do Fernando Pessoa, o livro do Desassossego. Aqui o livro do Desassossego, que é uma das obras do Fernando Pessoa bastante conhecidas, né? É assinado por um dos seus heterônimos, o Bernardo Soares. É um livro bastante interessante pela sua forma, né? Por ser um livro aparentemente fragmentário, cheio de reflexões, pensamentos, quase que confissões, né? E é um livro escrito sem aparentemente um enredo bem conectado, né? Mas que vai trazendo uma série de desabafos mesmo, né, de pessoa com relação às suas angústias, às suas vivências. Né? É um livro para ser lido recorrentemente, né? Não dá para a gente ler esse livro pensando nessa linearidade, então, pela própria intensidade, né, do próprio Pessoa, eu escolhi alguns trechos que inclusive estão aqui grifados na minha versão que é da Companhia de Bolso, né? É uma versão mais econômica da própria Companhia das Letras, e eu deixo então hoje esse convite para que possamos ler e conhecer um pouco mais dessa obra. Para iniciar, eu vou botar um vídeo rápido sobre a biografia do Fernando Pessoa, que eu peguei no próprio YouTube, tá? Tá aqui no nosso YouTube, que é facilmente, né, conectável, então a gente vai colocar aqui e daqui a pouco a gente volta então para poder ler e comentar algumas coisas. Bom, então aí alguns dados da sua vida, né?
uma coisa interessante é que a gente pode estar lendo essa obra em via digital no site do governo português, que se chama Plano Nacional de Leitura.gov.pt, e aí a gente acha aí essa obra, né, para poder estar lendo em PDF, né, para uso pessoal, obviamente, sem nenhuma intenção comercial, né. Então aqui está a obra, depois acho que quem gostar vale a pena de ser olhada, apesar que eu indico realmente a obra impressa, que eu acho que é uma obra de cabeceira, né, e que nos ajuda bastante aí às vezes, no dia a dia, a escolher alguns trechos, até mesmo aleatórios, né, para poder lê-los, tá? Então fica a indicação aí do Plano Nacional de Leitura.gov.pt, onde a gente pode, então, né, tá conhecendo melhor, né, essa obra do Fernando Pessoa sobre o seu heterônimo aí, tá bom? Bom, então eu vou escolher alguns trechos para que a gente possa conhecer um pouco melhor essa obra tão interessante. Logo na sua introdução, na página 8, né, temos assim escrito: Fernando Pessoa não existe, propriamente falando. Quem nos disse foi Álvares de Campos, um dos personagens inventados por Pessoa para lhe poupar o esforço e o incômodo de viver. E para lhe poupar o esforço de organizar e publicar o que há de mais rico na sua prosa, Pessoa inventou o livro de Desassossego, que nunca existiu propriamente falando, que nunca poderá existir. O que temos aqui não é um livro, mas a sua subversão e negação. O livro em potência, o livro em plena ruína, o livro sonho, o livro desespero, o antilivro, além de qualquer literatura. O que temos nestas páginas é o gênio de Pessoa no seu auge. Eu gosto muito desse primeiro parágrafo da apresentação dessa obra, né, porque vai contando justamente, né, já a intencionalidade de uma obra em prosa, mas que é pura poesia, né. Depois ele vai seguir discutindo um pouco a questão dos heterônimos, né, e tem um trecho na página 11 que ele vai dizer: é um semi-heterônimo, escreveu Pessoa no último ano de sua vida, porque não sendo a personalidade a minha, é não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. É muito clássica essa discussão sobre os heterônimos de Pessoa, né? Ricardo Reis e Campos, mas nós não vamos aqui nos ater especificamente a isso, mas vale a pena ser olhado. Eu comprei, inclusive, uma biografia do Pessoa, que ainda não li, né? Que acho que valeria a pena até também deixar como uma indicação. Ainda na página 11 ele diz: quanto à vida interior dos dois, toma a do seu progenitor como modelo. Criei em mim várias personalidades. Tanto me exteriorizei dentro de mim, que dentro de mim não existo, senão exteriormente. Sou a cena viva, onde passam vários atores representando várias peças. Pensando que quando ele diz isso, nós também pensamos um pouco no que somos, no quanto nos mostramos, essa discussão, né, reticente do que somos, essa ideia de personalidade ou não, se isso existe, se é uma invenção da ciência humana, né. Sou uma placa fotográfica prolixamente impressionável. Nunca me esqueço do que sinto. Eu gosto muito do Pessoa e da Clarice Lispector. Eu acho que a leitura dos dois, né, sempre nos possibilita alguns intercâmbios interessantes, né. Por exemplo, na página 19 tem um trecho retirado que ele diz: faço paisagens com o que sinto. Faço férias das sensações. Minha tia velha fazia paciências durante o infinito do serão. Estas confissões de sentir são paciências minhas. Não as interpreto, como quem usasse cartas para saber o destino. Não as escuto, porque nas paciências as cartas não têm propriamente valia.
Então, o livro é muito profundo. Vou escolher alguns outros trechos, né? Na página 41, né, ele começa então, chamando Autobiografia sem falsos. E ele diz, assim, alheios à solenidade de todos os mundos, indiferentes ao divino e desprezadores do humano, entregamo-nos futilmente à sensação sem propósito, cultivada num epicurismo subutilizado, como convém aos nossos nervos cerebrais. Considero a vida uma estalagem, onde tenho que me demorar até que chegue a diligência do abismo. Não sei onde ela me levará, porque não sei nada. Poderia considerar esta estalagem uma prisão, porque estou compelido a aguardar nela. Poderia considerá-la um lugar de sociáveis, porque aqui me encontro com os outros. Não sou, porém, nem impaciente, nem incomum. Deixo aos que são os que se fecham no quarto, deitados moles na cama, onde esperam sem sono. Deixo aos que fazem, os que conversam na sala, de onde as músicas e as vozes chegam cômodas até mim. Sento-me à porta e embebo os meus olhos e ouvidos nas cores e nos sons da paisagem, e canto lento, para mim só, vagos cantos que compõem enquanto espero. Aqui a gente tem um programa do Fernando Pessoa e desta obra especificamente. Está aqui o link, depois se vocês quiserem estar assistindo, acho que é bem interessante para a gente conhecer melhor a sua obra. Na página 49 tem o seguinte trecho. E assim sou fútil e sensível, capaz de impulsos violentos e absorventes, maus e bons, nobres e vis, mas nunca de um sentimento que subsista, nunca de uma emoção que continue e entre para a substância da alma. Tudo em mim é tendência para ser a seguir outra coisa, uma impaciência da alma consigo mesmo, como uma criança inoportuna, um desassossego sempre crescente e sempre igual. Tudo me interessa e nada me prende. Atento a tudo, sonhando sempre. Fixo os mínimos gestos faciais de com quem falo. Recolho as entoações milimétricas dos seus dizeres expressos. Mas, ao ouvi-lo, não escuto. Estou pensando em outra coisa. Esse trecho é muito interessante, que dá para fazer um link claro e direto com a própria obra da Clarice e a própria visão de homem do próprio Nietzsche, né? Dessa coisa da inconstância, da não essência. Aliás, essa é uma visão que se repete em muitos momentos da obra aqui de Fernando. É uma obra melancólica, né? Em muitos momentos há trechos bastante pesados. Né? Passo tempos, passo silêncios, mundos sem forma passam por mim. Mas há também momentos, e um é este que me oprime agora, em que me sinto mais a mim que as coisas externas, e tudo se me converte numa noite de chuva e lama, perdido na solidão de um apeeiro de desvio, entre dois comboios de terceira classe. Quem vive como eu não morre, acaba, murcha, desveta.
Um lugar onde esteve, fica sem ele, ali estar. A rua por onde andava, fica sem ele, lá ser visto. A casa onde morava é habitada por não ele. É tudo e chamamos-lhes o nada. E aí vamos assistir um pouco desse documentário que eu acho que é bem interessante. Amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. Cães e homens, gatos e heróis, pulgas e gênios. Brincamos a existir. Onde está Deus, mesmo que não exista? Quando vejo um morto, a morte parece-me uma partida. O cadáver dá-me a impressão de um trajo que se deixou. Tudo quanto tenho sido é uma espécie de engano e de loucura. Estas são entradas de um livro que levou 20 anos a escrever. 20 anos da vida de um dos maiores escritores do século XX, que havia de morrer sem o conseguir concluir. Seja bem-vindo ao livro do desassossego. Um não livro escrito por um homem que não existiu. Todos conhecemos Fernando Pessoa, certo? É uma das imagens mais célebres de Lisboa e um dos nossos maiores artigos de exportação. É como o vinho do Porto, o galo de Barcelos ou Eusébio. Pessoa é, de longe, um dos maiores autores do século XX. De longe. E houve toda uma euforia até de merchandising em torno do Pessoa. A inauguração de uma estátua que se tornou emblemática na cidade. Enfim, todo um conjunto de manifestações que mostram que a Pessoa ganhou um peso cultural específico entre nós, não é? De uma forma definitiva. Eu encontro muitos brasileiros que estão convencidos que o Fernando Pessoa é brasileiro. Porque de tal forma alguém, como essa de Queiroz, o essa de Queiroz foi mais lido em vida no Brasil, e pessoal provavelmente hoje, do que em Portugal. E com o pessoal acontece isso também. A sua imagem tornou-se familiar como a de um parente que se conheceu mal, mas por quem se guarda carinho. É um património comum, um daqueles raros assuntos que nos põe de acordo. A marca Fernando Pessoa é claramente uma das primeiras linhas, se não a primeira, do nosso património endógeno do país. Com respeito à teoria atual das marcas, o Fernando Pessoa em si próprio era uma marca múltipla, ou seja, uma marca diversa. É alguém que tinha muitos eus. E na realidade essa é a mensagem também na publicidade e nas marcas, na medida que uma marca completa é aquela que tem muitos eus. É engraçado como sendo um homem tão aparentemente banal do seu ponto de vista físico enquanto vivia, se tornou um ícone gráfico. Qualquer criança, e nós fazemos aqui muitos ateliês com crianças pequenas, desenha rapidamente um Fernando Pessoa, que é o Fernando Pessoa, porque basta um bigode, uns óculos, um chapéu, uma certa forma de levitar, um passo levitante para nós vermos o Fernando Pessoa. Nem o próprio Fernando deve ter sonhado com tanta popularidade. Fernando Pessoa nasceu aqui, no Largo de São Carlos, há pouco mais de 120 anos, no dia de Santo António e de Lisboa. Mesmo em frente à ópera da cidade, sítio dado a espetáculos épicos e tragédias. Vivia com a mãe, Maria Magdalena, o pai, Joaquim Pessoa, um crítico musical do Diário de Notícias, e a avó Dionísia, que padecia de doença mental. Que importância tem esta informação? Muita. Nenhuma. Quem sabe? Havia também a presença aqui em Lisboa de uma maníaco-depressiva, não é? Que eu penso que teve um grande impacto na vida de Fernando Pessoa, não é?
que, em primeiro lugar, eu gostaria de tentar perceber, não é? Qual foi a dor psicológica que ele viveu desde muito cedo, não é? Que provavelmente se pode relacionar com esta situação. A pessoa, para mim, é de facto um gênio que é um homem que consegue ir além dos limites normais das pessoas. Consegue pensar um pouco mais, consegue pensar com outra profundidade. E Fernando Pessoa foi capaz disso. Ele não foi um gênio, foi 5 génios ou 6 génios, mas enfim, a questão do desfazamento do gênio em relação às coisas mais comezinhas também existe. E nesse aspecto, para coisas práticas, eventualmente ele seria um ser humano esdrúxulo. Não sei se eventualmente um louco, mas um pouco esdrúxulo. Pessoa tem apenas 5 anos quando perde o pai, vítima de tuberculose. No ano seguinte, morre o irmão Jorge, com meses de idade. A mãe casa com o cônsul português em Durban e a família parte para a África do Sul. Quem teria sido Fernando Pessoa sem estes acontecimentos inesperados? Talvez alguém diferente. Talvez exatamente o mesmo. Fernando cresce, estuda e já escreve sempre que pode. Em português ou inglês, na língua que o poema falar. E criou os primeiros heterónimos, como Chevalier de Bas ou Alexander Serge. Serge também é uma procura, não é? Começar a procura de nós próprios, não é? E é que se começa a adivinhar, digamos, a personalidade de pessoa, desde aí, uma espécie de procura daquilo que nós chamamos de gêmeo imaginário, não é? Assim, alguém com quem se pode falar, com quem se pode dialogar, não é? Que corresponde, digamos, a um duplo, não é? Um outro que somos nós próprios, não é? E que se encontra muito cedo na própria poesia de Fernando Pessoa, não é? Quando Fernando Pessoa regressa a Portugal, o país assiste atónito ao assassinato do rei Dom Carlos e do príncipe Luís Filipe. A monarquia ainda sobrevive 2 anos, mas a 5 de outubro de 1910, os republicanos triunfam. Pessoa entra numa nova fase. São anos intensos. Deixa a faculdade de letras, torna-se empregado de escritório e traduz cartas comerciais. Muda de casa constantemente e publica um pouco por toda a imprensa. A Águia, o Jornal, República, Renascença, o Raio. Começa também a ser presença notável nos cafés de Lisboa, na companhia de outros jovens intelectuais. Mas algo mais grandioso estava para acontecer. Acerquei-me de uma cauda alta e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé como escrevo sempre que posso. Escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outra assim. Numa só noite, Fernando Pessoa criava 3 heterónimos. Ao longo da vida, terá inventado mais de 70, mas os que ali nasciam eram mais que estilos de escrita. Eram 3 personalidades distintas, com uma história própria. Qualquer deles candidato a melhor poeta do seu tempo. O mestre Alberto Queiro, o médico e classicista Ricardo Reis e o engenheiro futurista Álvaro de Campos. E lembro-me de dizer a uma professora de português que era engraçado o Fernando Pessoa porque ele não era apenas o melhor poeta português, ele era os 5 primeiros melhores poetas portugueses. Como dizia a Ferreira Goulart, ele devia chamar-se Fernando Pessoas. Eu vejo várias pessoas aí, de fato, conseguiu isso. E, na realidade, eu acho que é ele levou as últimas consequências algo que se encontra presente na nossa condição de pessoas, na condição do ser humano moderno, que é exatamente saber que ele tem uma determinada identidade apenas contingentemente. No verão de 1914, o mundo vê-se diante da Primeira Guerra à escala global. O assassinato do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do trono austro-húngaro, precipita um conflito que se estenderá à Rússia, África e Estados Unidos da América. Os combates incendeiam o globo, mas Portugal tenta manter-se afastado, ocupado em tentar sanar as dificuldades porque passa a sua jovem república.
das gerações portuguesas do século XX, Almada Negreiros sintetiza a crítica. O povo completo será aquele que tiver reunido no seu máximo todas as qualidades e todos os defeitos. Coragem, portuguesas, só vos faltam as qualidades. Esse é um documentário bastante interessante, acho que deu para vocês perceberem. Aliás, existem outros livros também de uma série parecida com essa, acho que vale a pena para a gente conhecer, né? Se der, a gente ouve mais um pouco. E aí eu separei mais alguns trechos para que a gente possa degustar. Na página 125 tem um trecho muito bonito que diz: somos quem nós somos e a vida é pronta e triste. O som das ondas da noite é um som da noite. E quantos o ouviram na própria alma? Com uma esperança constante que se desfaz no escuro, com um som surdo de espuma funda. Viver é ser outro. Nem sentir é possível se hoje se sente como ontem se sentiu. Sentir hoje o mesmo que ontem não é sentir. É lembrar hoje o que se sentiu ontem, ser hoje o cadáver vivo do que ontem foi a vida perdida. Vivo sempre no presente. O futuro não o conheço. O passado já não tenho. Pesa-me um como uma possibilidade de tudo, o outro como a realidade do nada. Não tenho esperanças nem saudades. Conhecendo o que tem sido a minha vida até hoje, tantas vezes e em tanto contrário do que eu a desejara, e posso presumir da minha vida de amanhã, senão que será o que não presumo, o que não quero, o que me acontece de fora, até através da minha vontade? Nem tenho nada no meu passado que relembre com o desejo inútil de o repetir. Nunca fui senão um vestígio, um simulacro de mim. O meu passado é tudo quanto não consegui ser. Nem as sensações de momentos idos me são saudosas. O que se sente exige um momento. Passado este, há um virar de página e a história continua, mas não o texto. Tenho sonhado muito. Estou cansado de ter sonhado, porém não cansado de sonhar. De sonhar ninguém se cansa, porque sonhar é esquecer. E esquecer não pesa, e é um sono sem sonhos em que estamos despertos. O amor romântico é um caminho de desilusão. Só não é quando a desilusão, aceite desde o princípio, decide variar de ideal constantemente. Tecer constantemente, nas oficinas da alma, novos trajes, com que constantemente se renove o aspecto da criatura por ela ser vestida. Nunca amamos alguém, amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém, e é um conceito nosso, em suma, e a nós mesmos que amamos. Viver é não pensar. Penso às vezes no belo que seria poder, unificando os meus sonhos, criar-me uma vida contínua, sucedendo-se dentro do decorrer de dias inteiros, com convivas imaginários com gente criada, e ir vivendo, sofrendo, gozando essa vida falsa. Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. Compreendo que viaje quem é incapaz de sentir. Por isso são tão pobres, sempre, como livros de experiência, os livros de viagens, valendo-se somente pela imaginação de quem os escreve. Se quem os escreve tem imaginação, tanto nos pode encantar com a descrição minuciosa, fotográfica a estandartes, de paisagens que imaginou, como com a descrição forçosamente menos minuciosa das paisagens que supus ver. Somos todos míopes, exceto para dentro. Só o sonho vê com um olhar. Eu não sou pessimista, sou triste. Eu não sou forte, nem nobre, nem grande. Sofro e sonho. Busco-me e não me encontro. Pertenço a horas crisântemas, nítidas em alongamentos de jarros. Deus fez da minha alma uma coisa decorativa.
Não sei que detalhes demasiadamente pomposos e escolhidos definem o feitio do meu espírito. O meu amor ao ornamental é, sem dúvida, porque sinto nele qualquer coisa de idêntico à substância de minha alma. O peso de sentir, o peso de ter que sentir. Chove tanto, tanto. A minha alma é úmida de ouvi-lo, tanto. A minha carne é líquida e aquosa em torno da minha sensação dela. Como chove. Conhecer-se é errar. Da nascença à morte, o homem vive servo da mesma exterioridade de si mesmo que tem os animais. Toda a vida não vive, mas vegeta em maior grau e com mais complexidade. Guia-se por normas que não sabe que existem, nem que por elas se guia, e as suas ideias, os seus sentimentos, os seus atos são todos inconscientes, não porque neles falte a consciência, mas porque neles não há duas consciências. Uma célula num deserto está no infinito. A metafísica pareceu-me sempre uma forma prolongada da loucura latente. Na falta de saber, escrevo. Olha-se, mas não se vê. A longa rua movimentada de bichos humanos é uma espécie de tabuleta deitada, onde as letras fossem móveis e não formassem sentidos. As casas são somente casas. Perde-se a possibilidade de se dar um sentido ao que se vê. Mas vê-se bem o que é, sim. Não é o tédio que se sente. Não é a mágoa que se sente. É uma vontade de dormir com outra personalidade, de esquecer com melhoria de vencimento. Tudo em nós é acidente e malícia. Toda a vida da alma humana é um movimento na penumbra. Vivemos num lusco-fusco da consciência, num certo com que somos ou com que nos supomos ser. Os melhores de nós vivem a vaidade de qualquer coisa, e há um erro cujo ângulo não sabemos. Somos qualquer coisa que se passa no intervalo de um espetáculo. Por vezes, por certas portas, entrevemos o que talvez não seja senão cenário. Todo mundo é confuso como vozes na noite. Tenho a náusea física da humanidade vulgar. Mover-se é viver, dizer-se é sobreviver. E aí a gente finaliza terminando de assistir esse documentário tão interessante e deixando então mais uma dica literária aí no caso, mas que traz muita possibilidade também de sentir e pensar. O modernismo nascia entre nós, mas quando começara ele realmente? Talvez como este cavalheiro. Darwin, Kant, Freud, Marx e Nietzsche, cada um a seu tempo e com a sua tese, desmantelaram a crença na transcendência. Deus, o homem, o sentido da história, o próprio indivíduo enquanto senhor de si. O estado de alma modernista manifesta-se particularmente em gente que sai da província para as grandes capitais.
nosso escritor máximo do esplendor do modernismo português, poderia ser em algumas questões, poderia ser o escritor máximo do nosso pós-modernismo. Ou aqui há um paradoxo, ou há qualquer coisa que nos deve ensinar sobre a importância de um autor como Fernando Pessoa. E por isso eu acho que ainda estamos muito longe de o esgotar. Acho que ainda tem muito para nos dizer. O próprio facto dele escrever sobre vários nomes e de criar polémicas consigo próprio, através de Álvares de Campos, etc., mostra que ele não acreditava em movimentos, não acreditava em rebanhos em sentido cultural, nem em sentido político. Nem. E, portanto, eu penso que ele ultrapassou em muito, e é por isso que ele continua tão atual, a questão da época, a questão do romper com a tradição. Depois da morte do padrasto, a mãe e os irmãos de Fernando Pessoa regressam a Portugal e instalam-se no número 16 da Rua Coelho da Rocha. O poeta deixa a romaria por quartos de Lisboa e encontra, enfim, a casa onde viverá até ao fim da sua vida. Vai então relacionar-se com uma jovem de nome Ofélia Queiroz. De forma desajeitada, mas terna, corresponde-se e encontra-se com ela, mas o único envolvimento amoroso conhecido ao escritor não sobreviverá às exigências da sua complexa personalidade. O meu destino pertence a outra lei, de cuja existência a Ofélia nem sabe, e está subordinado cada vez mais à obediência a mestres que não permitem nem perdoam. Referente aos seus misteriosos mestres, Fernando Pessoa segue o seu caminho. Escreve na ação, na contemporânea e dirige a revista Atena. Perde a mãe em 1925 e um ano depois, um golpe militar do enfim à Primeira República, instaurando a ditadura. O modernismo tem um segundo fogo com a revista Presença. Logo nos primeiros números, José Régio reconhece Fernando Pessoa como o mestre da nova geração. Em 1928, o futuro ditador Oliveira Salazar é nomeado Ministro das Finanças. Como outros intelectuais da época, Pessoa começa por defender a necessidade circunstancial daquele regime para que o país encontre o rumo de que andava há muito perdido. Mas não tardaria a arrepender-se e a dedicar a Salazar um poema pouco abonatório. Coitadinho do tiraninho, não bebe vinho nem sequer sozinho. Bebe a verdade e a liberdade, e com tal agrado que já começaram a escassear no mercado. Um ano depois, esta foto, acompanhada da célebre dedicatória Fernando Pessoa em flagrante delito, desencadeia nova aproximação entre o poeta e Ofélia Queiroz. Mas a imagem não mente. Pessoa entrega-se cada vez mais ao álcool, vive obcecado com a sua obra e tem constantes crises depressivas. Meses depois, o namoro termina definitivamente e Ofélia acaba por casar com outro homem. Muitos anos mais tarde, confessará à sobrinha neta que fora Pessoa o grande amor da sua vida. Em 1934, é finalmente publicado o seu primeiro livro de poesia em português, Mensagem. A obra é premiada pelo Secretariado da Propaganda Nacional, mas Pessoa falta à cerimónia. O poema, esse, sobreviveria até hoje, ao lado dos Lusíadas, como canção maior do destino de Portugal. Portugal é praticamente o único país que no século XX chegou a ter um autor que desafiou ao grande autor e o grande épico da literatura nacional. Camões chega a ser, a certo ponto, discutido quando aparece a Pessoa e ainda hoje não interessa qual foi maior, mas é um facto que ainda discutimos qual foi. Então, quando ele criou o poema como mensagem, assim como quando Homero criou a Ilíada, ele fez uma coisa absolutamente memorável que muda a própria língua portuguesa, portanto muda Portugal. Portugal, depois que esse poema foi escrito, não
que o amanhã trará. Bom, então deixo vocês aí com essa dica. Pode ver aí no YouTube, né? Busquem Fernando Pessoa e o livro Desassossego. Vocês encontram esse documentário completo, quase 1 hora de duração. Acho que já deu para ter uma boa vista da sua pertinência. E fica essa obra aí para uma leitura sensível.